Olá, minha doce alma que me acompanha aqui nesse canal. Eu sou a Valentina, sou a sacerdotiva. Caso seja a tua primeira vez aqui cruzando pelo meu canal, eu sempre tô compartilhando conteúdo sobre autoconhecimento, cura interior, tarô, espiritualidade, tudo pra expandir a nossa consciência e elevar a nossa frequência. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre gatilhos emocionais, esse assunto bem delicado aí, né? Como que surgem os gatilhos emocionais? Como a gente pode tomar consciência dos nossos gatilhos emocionais? E mais importante, como que a gente pode trabalhar nos nossos gatilhos emocionais para responder diferente às situações que nos causam esses gatilhos? E tudo começa com a nossa própria consciência, da gente tomar consciência quando a gente tem um gatilho emocional ativado. E como isso acontece? Quando a gente se expõe a determinada situação que nos causa uma resposta automática, que nos causa assim um senso de urgência em reagir, em responder, que a gente sente aí um modo de sobrevivência ativado, um mecanismo de defesa ativado, por vezes até uma descarga de adrenalina no nosso corpo, a gente vai ter aí sinais do nosso corpo nos dizendo que a gente experienciou aí um gatilho emocional ativado. A gente vai ter esse senso de urgência de reagir imediatamente àquela situação. E aí a gente toma consciência que a gente teve um gatilho emocional ativado ali. Mas de onde vem esse gatilho? Né? Na maioria esmagadora das vezes, o gatilho ele não vai vir daquela circunstância ali que tu tá experienciando no agora. Ele vai ser algo que vem lá do teu passado, pode ser da tua adolescência, da tua infância. E por vezes, aquela pessoa que falou determinada coisa que ativou um gatilho em ti, tu pode ter se irritado, ter se magoado, ter se frustrado com aquela fala da pessoa. Mas isso não foi o que causou o gatilho. Vou explicar melhor. Por exemplo, tu tá lavando uma louça, um exemplo bem bobo. Tu tá ali lavando uma louça, chega uma pessoa do teu lado e fala: "Ah, esse prato aqui que tu lavou tá sujo". E daí, imediatamente, tu se irrita e diz: "Ai, porque nada do que eu faço bem feito, porque parece que nada do que eu faço tá sendo bem feito". E daí tu percebe que aquela pessoa ali que falou de um prato sujo, não foi ela que despertou aquele gatilho em ti. Tá, tudo bem, a situação despertou, mas aquele gatilho não surgiu ali. Quando vai ver algo lá do teu passado, digamos, num dos primeiros relacionamentos amorosos que tu teve, tu tinha uma pessoa contigo que falava que tu não fazia as coisas direito, que tu fracassava, enfim, colocava esse diálogo que te diminuía. E daí tu ficou com aquela crença no teu inconsciente que tu não faz nada direito. E daí quando tu, no momento presente, enfrenta situações que se assemelham a essa crença de não faço nada direito, essa mensagem passa no teu inconsciente rodando ali, tu não faz nada direito, e daí tu reage imediatamente daquela forma. Agressivo, né, frustrado, magoado, com raiva de experienciar aquilo ali. Então, como que tu pode agir diferente, né? Quando tu identifica, primeiro, tu identificou, né? Tá, eu tive um gatilho emocional ativado aqui, né? Percebo que não estou no meu estado regulado emocionalmente, tá? Descobriu que o gatilho foi ativado. 2, da onde vem esse gatilho? Né? De tu parar pra perceber que aquilo que ebule na superfície, né? Que vem à tona nas tuas emoções, é só um sintoma de algo mais profundo lá dentro, que precisa ser curado, que tá ferido no teu interior. Então, de onde vem esse gatilho? Tu perceber que crença que vem à tua mente quando tu tem o gatilho ativado, que ela vai te dar sinais de onde esse gatilho surgiu primeiramente, para tu conseguir tratar lá a causa para cessar o efeito. E aí, terceiro, como tu pode responder diferente.
né? Eu vou dar um exemplo aqui meu pessoal para ficar mais explícito ainda e abordamos outras questões junto dessa parte de gatilhos emocionais. Por exemplo, eu até pouco tempo atrás, digamos até um ano e pouco atrás, eu tinha bem forte um gatilho emocional que se expressava no meu relacionamento amoroso, no meu casamento. De toda vez que eu sentia que eu não tava tendo as minhas necessidades atendidas, que eu não me sentia amada ou vista o suficiente, eu ia lá e criava a causa, eu criava alguma intriga, reclamava, gerava alguma discussão pra falar desse aspecto que eu não tava me sentindo amada, que eu não tava sentindo que eu tinha atenção suficiente, tá? Um exemplo. Aqui eu que coloquei, né? Digamos que as ações da pessoa sem fala nenhuma me mostravam esse gatilho em mim, ativavam esse gatilho em mim. E daí eu falava, né? Criava uma discussão pra falar que eu não me sentia vista, que eu não me sentia amada. E daí, de onde veio esse gatilho, né? Eu sei que veio lá da minha infância, que eu tinha essa carência afetiva, que eu não me sentia vista, que por vezes, né, coisa de criança que tu fez algo que tu tava muito empolgada e daí tu ia contar tu ia contar pros teus pais, eles nem davam bola, né? Nem levavam aquilo como, ou ainda criticavam, isso daqui que tu fez, tá legal esse desenho, mas tem um erro aqui, né? Só um exemplo, e daí tu já, poxa vida, né? Daí vem esses gatilhos vêm lá da minha infância que tem essa carência emocional. E como que eu consegui começar a trabalhar para responder diferente às situações? Primeiro, nessa parte de amar incondicionalmente. Quando tu tá colocando o teu amor com uma condição pra pessoa, por exemplo, eu só vou te amar se tu agir desta forma comigo. É algo que tu coloca aí uma condicional no teu amor, né? Eu comecei a perceber que o problema era eu. Porque o Rodrigo, por exemplo, ele age do jeito dele. Ele tem os jeitos dele de mostrar, de demonstrar amor pra mim, né? Por mais que eu não ache assim a coisa mais romântica do mundo ou mais carinhosa do mundo, é o jeito dele. Ele não vê nada de errado de demonstrar amor do jeito que ele demonstra. Então o que estava errado aí era a minha recepção, a minha percepção desse amor, né? Porque eu tinha essa ferida lá do passado que eu não me sentia amada. Não era ele que não estava me dando amor suficiente. E como que eu mudei isso? Primeiro, de tu perceber que o problema não tá no outro, que o problema tá em ti. Que se tem uma insatisfação que tu projeta no externo, é porque tem uma insatisfação dentro de ti. E, por exemplo, se eu não me sinto amada o suficiente por fulano, por Beltrano, que partes de mim que eu não estou me dando amor? E daí eu comecei a me voltar para mim, a perceber que eu, primeiramente, como adulta, preciso suprir as minhas próprias necessidades. Então, se eu tenho necessidade de amor, eu mesma preciso buscar o amor em mim. E daí eu comecei a fazer atividades sozinhas que eu gostava, comecei a fazer exercício físico, comecei a praticar meditação, coisas que realmente me trouxeram esse senso de amor próprio. E eu percebi que realmente quando eu estou completa em mim, quando eu me amo na totalidade de quem sou, eu não tô mais acusando o outro de não me amar o suficiente. Eu consigo tolerar as diferenças minhas e do outro naturalmente. Sem desejar que fosse diferente, simplesmente aceitando como é. E eu me amo incondicionalmente, daí eu estendo esse amor incondicional pra outra pessoa também, entendendo as manias, os trejeitos da personalidade da outra pessoa, né? Um exemplo aí, porque pode ser algo que ressoe contigo, né, em algum nível do teu relacionamento, essa parte de gatilhos emocionais, porque geralmente as pessoas que a gente convive mais, que a gente tem mais intimidade, são as que mais nos despertam gatilhos emocionais. E aí, por exemplo, da parte de responder diferente a algo que te causa um gatilho emocional. Primeiro, tu precisa ter essa atenção, essa consciência corporal de tu sentir no teu corpo que tu teve o gatilho emocional ativado, certo?
Daí, por exemplo, tu teve o gatilho emocional ativado. O que que tu pode fazer para responder diferente àquela situação? Primeiro de tudo, tu precisa se autorregular emocionalmente, para que tu possa responder diferente de um lugar centrado, de um lugar calmo em si mesmo. Então, por vezes, o melhor que tu pode fazer é dizer pra pessoa assim, sabe de uma coisa, a gente continua essa conversa outra hora. Eu não tô me sentindo legal no momento pra continuar essa conversa, pra continuar esse assunto, tá bom? É algo que tu pode fazer. Aí, por exemplo, tu sai, né, sai de cena ali, dá um tempo pra aquela possível discussão ali que tá pra acontecer, ou que começou a acontecer. Quando tu percebe que tu tem esse gatilho emocional ativado, tu vai, sei lá, vai no banheiro, vai pra um outro quarto, vai ali pra fora, respira fundo. E como que tu se regula emocionalmente depois que tu teve esse gatilho emocional ativado? Tu pode, por exemplo, colocar as mãos no teu coração, respira fundo, fecha os olhos, te conecta com a tua energia e conversa contigo mesmo. Valentina, né, daí tu vai te chamar pelo teu nome, Valentina, o que que houve? Eu vi que tu teve essa reação de um gatilho emocional ativado, o que que aconteceu? Tem algo que esteja te incomodando? Que sentimento é esse que veio à tona? Eu vi que tu ficou magoada com o que o fulano falou, mas por que que tu ficou magoada primeiramente? Que crença é essa que tu carrega aí no teu interior? O que que tem do teu passado nesse teu sentimento de agora? Da onde que vem essa crença? Né? E daí vai ser relacionada com o teu gatilho emocional. Mas aqui a ideia é que tu consiga sentir os teus sentimentos sozinho, num lugar seguro, e daí tu pode falar, tá tudo bem, esse é um lugar seguro, eu não tô aqui pra te julgar, eu não tô aqui pra te criticar, é seguro sentir qualquer sentimento que venha à tona nessa situação. E daí tu esteja presente com os teus sentimentos. A ideia aqui é distinguir a tua reação do momento por alguma circunstância, por alguma pessoa que falou alguma coisa pra ti, daquela situação lá do passado, que tu traz essa narrativa que vem lá do passado, do teu sofrimento, das tuas feridas do passado para o momento presente. Porque a ideia aqui é tu recuperar o teu poder pessoal, que tu consiga não mais ser refém dos teus gatilhos, mas que tu consiga estar consciente dos teus gatilhos e escolher responder diferente daqui pra frente, não mais sendo apegado a essa narrativa do passado que carrega vitimismo, que carrega falta de poder pessoal. Agora que tu tem noção disso, tu pode pegar o teu poder pessoal de volta pra ti. Tu faz isso no momento que tu te autorregula emocionalmente primeiro. E daí depois tu volta pra aquela pessoa, pra aquela conversa, enfim, pra aquela situação, de um lugar centrado, regulado emocionalmente, que agora tu vai conseguir responder diferente. E daí tu pode colocar pra ti, né? Mentaliza isso, eu escolho responder diferente às situações, às circunstâncias, às minhas relações, enfim. E aí, nesse responder diferente, tu pode, né, dependendo da pessoa, se tu tem mais intimidade, tu pode abrir isso pra ela. Tu pode abrir, por exemplo, tu pode falar, olha, fulana, eu fiquei chateado quando tu disse que o prato eu não tinha lavado direito, porque isso me passa a crença que eu não faço nada direito, que é algo que eu carrego lá da minha infância, que eu tinha esse problema com meu pai, enfim, tu explica ali. E daí tu explica que eu entendo isso, eu estou consciente dessa minha reação, que não é culpa tua, não foi tu que causou isso, mas é algo que vem do meu passado, e eu estou trabalhando conscientemente para mudar a maneira como eu respondo a essas situações. E daí, por vezes, só de tu se abrir o teu coração com sinceridade pra outra pessoa que já tem mais intimidade contigo, vai despertar empatia na pessoa. Ela vai entender, poxa, que legal, né? A pessoa tá querendo se curar, que coisa boa, né? Vai te dar aí ainda uma motivação pra tu ir adiante. Então é isso, tu vai tomando consciência dos teus gatilhos, tu pode até falar sobre eles com as pessoas, mas entenda que tu tá tomando total responsabilidade sobre a maneira que tu responde, que tu reage às situações. Tu não tá mais culpando fulano, tu não tá mais responsabilizando Beltrano pelas tuas próprias reações.
independentemente das circunstâncias externas, tu não pode deixar que isso te afete, que isso roube o teu poder pessoal de responder centrado a tudo que vem até ti. Né? Porque, por exemplo, por mais que as circunstâncias mudem, as pessoas mudam, as relações mudam, se tu não trata esses gatilhos emocionais, tu vai ter a mesma resposta automática a diferentes circunstâncias que ressoam aquela mesma crença do passado lá que tu absorveu no teu inconsciente, que tu não é suficiente, que tu não faz as coisas direito, enfim, como for pra ti. É como se, independentemente das pessoas, das circunstâncias, alguém fosse lá e apertasse um botão emocional em ti que gerasse essa resposta automática. E daí, por vezes, tu responde com raiva, tu agride verbalmente uma pessoa que não precisava daquilo. Né? Daí tu vê que isso causa mágoa, causa frustração, causa descontentamento, né? E é algo que apenas tu pode mudar, apenas tu pode se responsabilizar por esses gatilhos emocionais que tu herdou lá do teu passado, né? Tu não é mais aquela pessoa do teu passado, tu não é mais a criança que teve, né, que foi ferida e não sabia ter voz pra falar sobre as suas dores, pra advogar pelas próprias necessidades. Agora tu é um adulto que pode assumir total responsabilidade por esses teus gatilhos, né, por essas tuas feridas emocionais, pela tua cura interior. E aí a gente vai de identificar quando teve um gatilho emocional ativado, se afastar da situação se for preciso para regular as próprias emoções, voltar e responder diferente. E aqui, quando a gente se afasta, né, para regular as nossas emoções ali, uma coisa interessante que tu pode fazer, além de sentir as tuas emoções e reservar, criar esse espaço seguro de acolhimento de ti para contigo mesmo, é tu pensar, tu teve o gatilho emocional ativado, tem essa causa primeira desse trauma que veio lá, que surgiu, que criou esse gatilho emocional em ti, e daí tu pensa, tá, que tu não é aquela situação que tu experienciou ali no agora, né? Tu teve ali o teu gatilho emocional ativado e daí tu pensa, se eu não tivesse esse gatilho emocional como uma pessoa curada, como eu responderia diferente? E daí tu pensa a respeito disso. Se a questão que fulano falou não me doesse tanto, como eu responderia diferente se eu não levasse isso pro lado pessoal? E daí tu fica presente com essa pergunta pra receber a resposta, como tu poderia responder diferente a essa situação se tu fosse uma pessoa curada, né? E daí tu vai procurando cada vez mais agir daí, do responder diferente. E daí tu vai vendo que conforme tu vai fazendo isso, vai fazendo esse trabalho, tu vai conseguindo responder diferente. E daí a questão aqui não é se isolar, se colocar longe de quaisquer possíveis gatilhos que possam ser ativados. Porque a gente vai vivendo, a gente vai tendo esses gatilhos ativados, querendo ou não. Às vezes a gente tá olhando um filme, olhando alguma coisa, alguém falando sobre uma situação que nem nos diz respeito, e a gente vai ter esses gatilhos emocionais ativados. Então também é uma mudança de perspectiva aqui. Tu pode pensar assim, que bom, estou tendo a oportunidade de responder diferente a essa situação. Que bom, estou tendo a oportunidade de agir de um lugar curado de mim mesmo. Que bom, estou tendo a oportunidade de quebrar ciclos negativos na minha vida com essa experiência. E aí tu vai ganhando cada vez mais poder pessoal de volta, de tu responder sem mais ser refém desses gatilhos. E é isso. Deixa aí nos comentários o que tu achou desse vídeo. Te desejo uma ótima jornada nessa cura interior, te desejo cada vez mais consciência pra tu perceber esses gatilhos e agir diferente, te trazendo contentamento contigo mesmo, te trazendo esse senso de superação de si mesmo. Tá bom? Te desejo um dia radiante, um beijo no teu coração e até a próxima.